E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha só, pessoal, neste vídeo nós vamos discutir estes dois sistemas lineares de equações. Ou seja, vamos verificar se o sistema é um sistema SPD, sistema possível e determinado, ou se é um sistema SPI, sistema possível e indeterminado, ou se o sistema é SI, que é um sistema impossível. Discutir o sistema é exatamente saber se é possível de resolver o sistema, ou se ele tem infinitas soluções, ou se não é possível. Então, sistema possível determinado é possível de resolver. Então, o sistema vai ter uma solução bem definida. Ou seja, nós vamos sempre achar um par ordenado x, y, que vai satisfazer as duas equações aqui. Nesse caso, o sistema é possível e determinado. Dizer que o sistema é possível e indeterminado é você dizer que nós vamos conseguir também achar soluções ou solução para o sistema, só que nós vamos achar infinitas soluções. E dizer que o sistema é impossível é porque não dá para resolver o sistema. Só que nós vamos ver isso de forma analítica. No nosso caso, nós temos aqui, nos dois sistemas, são sistemas lineares. Temos sistemas de duas equações a duas incógnitas. E as incógnitas são x e y. O maior expoente que aparece nas incógnitas é o 1. Portanto, o sistema é um sistema linear. Verificar, por exemplo, aqui, vamos pegar a letra A. Verificar se o sistema aqui da letra A é possível e determinado, sistema possível e determinado. Para fazermos isso de forma analítica, primeiramente nós vamos ter que imaginar o seguinte: como essas equações aqui são equações lineares e são equações de duas incógnitas, é sabido que cada uma dessas equações pode ser representada por uma reta. Então aqui eu posso ter uma reta R1 e aqui uma reta R2. Uma reta, ela é dada genericamente pela expressão y é igual a ax mais b, que é a função afim, onde este a é o coeficiente angular, está relacionado com a inclinação da reta com relação à horizontal, e o b é o coeficiente linear, que é onde a reta toca o eixo do y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever cada uma dessas equações desta forma, e aí o que vai acontecer? Se estas duas retas aqui, ou essas duas equações, tiverem o ar diferente, ou seja, tiverem inclinação diferente, isso significa dizer que elas não serão paralelas. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma reta assim, R1, e uma reta assim, R2, concorrendo neste ponto. Então, neste caso, as retas são concorrentes. E observe que este ponto aqui é único para essas duas retas. Isso significa dizer que este par ordenado será único para essas duas equações. Então, neste caso, o sistema ele é possível e determinado. Ele está bem determinado por este único ponto. Agora, se eu escrever as duas equações desta forma, se as retas forem iguais, ou seja, se o A da primeira for igual ao A da segunda e o B também, isso significa dizer que essas retas vão coincidir. Então, eu vou ter uma reta assim e outra reta em cima dela. Então, nós vamos ter R1 igual a R2. Neste caso em que as retas vão coincidir, o sistema é possível e indeterminado, é SPI. Por que o sistema é possível e indeterminado? Porque como elas coincidem, nós vamos ter infinitos pontos e vão satisfazer o sistema de equações. Agora, escrevendo as retas, as equações dessa forma, se os coeficientes angulares forem iguais, ou seja, se o A da primeira for igual ao A da segunda e os B diferentes, significa dizer que essas retas serão paralelas. Eu vou ter o R1 e aqui o R2, e R1 é paralelo com o R2, só que o R1 é diferente do R2. A reta 1 é diferente da reta 2, elas só serão paralelas. Neste caso, ó, elas não vão ter um ponto em comum. Então, o sistema aqui vai ser sistema impossível. Tá certo? Então, discutir um sistema analiticamente é você fazer isso. Então, vamos fazer essa discussão com cada um desses sistemas aqui. Então, vou apagar aqui. E olha só. Primeiro, eu vou escrever cada uma dessas equações assim.
Basta isolar o y. Então, vamos lá, para o primeiro sistema aqui da letra A. Na primeira equação, nós vamos ter o seguinte. Y vai ser igual a 4x mais 8. Isso na primeira equação, hein? Aqui. E na segunda equação, ó, isolando o y aqui, y é igual a menos 2x mais 2. Opa, olha só. Os coeficientes angulares são diferentes, então elas têm inclinação diferente em relação à horizontal. Ou seja, neste caso aqui, ó, nós vamos ter retas assim concorrendo em um único ponto. Então aqui o sistema é possível e determinado, porque temos um único ponto que pertence às duas retas. Então nós vamos achar um único par ordenado que vai satisfazer as duas equações. Vamos fazer agora um estudo com o segundo sistema, que é o sistema da letra B. Gente, olha só, na letra B, se eu quiser, eu já posso começar aqui simplificando a equação de baixo, todinha por 2, ó. Você pode fazer isso, né? Então eu posso dividir aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2. Ao fazer isto, esta equação de baixo aqui, como é que ela vai ficar? Vai ficar assim, ó, x mais 3y é igual a, dividindo ali também por 2, é igual a 5. Só que se você observar, a equação de baixo, ela é igualzinha à equação de cima. Então, como essas equações são iguais, as retas são concorrentes. Ou seja, neste sistemazinho aqui da letra B, nós vamos ter um sistema possível e indeterminado. Porque nós temos assim, reta 1 e reta 2, as retas são iguais. Então aqui, ó, é um sistema possível e indeterminado, e lá é um sistema possível e indeterminado. Então discutir um sistema é você fazer isso.